Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou professor aqui na Escola Estadual Ana Lins, em São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas. Nós estamos aqui com a aluna Yasmin e com a aluna Thalita para apresentar um trabalho na FEBRATEC, que é a construção de uma ministração meteorológica para acompanhamento do clima aqui na escola e como um todo também na cidade. O nosso projeto tem como objetivo desenvolver uma mini-estação meteorológica baseada em SP32 e alimentada por energia solar, que vai medir algumas variáveis como altitude, pressão atmosférica, temperatura, umidade, iluminância, índice UV, entre outros. Além, claro, de incentivar o uso de robótica educacional e de tecnologia sustentável. Bom, como a Yasmin falou, o nosso projeto ele visa captar informações e a gente desenvolveu ele em etapas. A gente fez a junção da parte teórica com a prática, onde primeiramente a gente teve a introdução com os conceitos básicos, aulas preparatórias para a robótica, conhecimento do nosso projeto, estruturação, entre outros, como também a montagem do nosso circuito na Protobolt. Utilizamos alguns sensores ambientais, como o DHT-22, BMP-280, e outros para medir diversas variáveis, para assim acrescentar e agregar ao nosso trabalho também. A gente teve a montagem dele em uma Protobolt, como foi mencionado, onde a gente adicionou os sensores e a nossa base dele é feita no ESP32, onde a gente faz a captação desses dados e de maneira remota consegue acompanhar por uma página na web. Após a montagem do circuito, é feita a programação no aplicativo Arduino IDE, onde nós vamos codificar o sistema para que ele possa coletar e exibir os dados. Após isso, nós instalamos as placas solares e o regulador de tensão, que vai garantir uma alimentação sustentável e saudável para o nosso sistema. E para finalizar, depois da montagem da estação, nós adicionamos alguns outros instrumentos de medição, como a biruta, o anemômetro e o pluviômetro, para deixar a nossa estação mais completa. E claro, por fim, nós vamos analisar todos os dados que foram coletados. Como a Yasmin falou, a gente analisa por fim os dados, mas também tem como objetivo de conclusão o nosso trabalho trazer aprendizagem para o nosso ambiente escolar. Como essas medições são feitas aqui na nossa escola e também agregar conhecimento para a nossa cidade, porque temos algumas situações de enchente, entre outros, que pretendemos acompanhar com essa ministração. Além disso também, a gente consegue ter o trabalho em equipe e o desenvolvimento interessante do nosso conhecimento entre física, eletrônica e robótica para o nosso currículo escolar. Eu acho que é isso. E é isso. Essa aqui é a nossa mini estação meteorológica, ela é movida aqui por energia solar e aqui são 4 placas solares. Cada placa solar dessa tem 12 volts e tem capacidade para gerar 250 miliamperes. Essas 4 placas elas estão associadas em paralelo. E aqui é o coração da nossa mini estação meteorológica. Aqui nós temos também baterias com íons de lítio, referência 18650. São 4 baterias, essas 4 baterias também estão associadas em paralelo. As baterias elas vão servir para alimentar o meu circuito nos períodos da noite, tá? E as minhas placas elas alimentam o meu circuito no período do dia. Nós temos aqui também um controlador de carga, que é um módulo UPS, Step Up, que é onde entra entre 5 e 12 volts e sai aqui do outro lado 12 volts. E aqui também nós temos conexões que vão para bateria. Essas conexões aqui elas geram 3,7 volts. Tá? Então, entra 12 volts aqui das minhas placas solares, vai sair os 12 volts que vai vir aqui para o meu circuito, mas que também vai sair 3,7 para poder carregar essas baterias. Porque essas baterias de lítio elas são recarregáveis. Então durante a noite elas estão em funcionamento, e durante o dia, que está sendo usada a energia solar, elas também são carregadas. Aqui nós temos o sensor de temperatura e umidade, o sensor que vai fazer a medida de concentração de CO2, o sensor que vai fazer a medida de iluminância, o sensor que vai medir a radiação ultravioleta, e aqui é o sensor que vai medir a pressão atmosférica e a altitude barométrica. Aqui é o nosso
ESP32. Esse cara aqui também é um regulador de tensão, porque o ESP32 ele só funciona a 3,3 volts, então eu não posso fornecer 12 volts para ele, eu tenho que abaixar essa tensão. Então aqui, né, tá chegando 12 e aqui ele abaixa para 3,3, e de 3,3 eu consigo alimentar o meu Arduino. Bom, eu vou apresentar agora a plataforma que nós estamos utilizando para o recebimento dos dados em tempo real, né, da nossa administração meteorológica. Nós estamos ainda fazendo alguns testes, né, já conectamos a administração a uma rede Wi-Fi doméstica, ele atendeu super bem, inclusive também roteamos a internet do celular, né, para ver ali a capacidade de conexão, ele também apresentou muito bem, mas quando a gente tentou conectar o ESP32 na rede Wi-Fi da escola, que é uma rede pública, a gente não conseguiu, né? A gente acredita muito provavelmente que deve ter sido problemas de IP e MAC, né? E aí semana que vem, nós vamos entrar em contato com a equipe de TI da escola para que a gente consiga resolver esse problema e fazer, né, as medições utilizando a rede Wi-Fi da própria escola, né? Então aqui, como eu falei, nós estamos mandando os dados para essa plataforma. É uma plataforma, né, muito conhecida, né, para quem trabalha com IoT, né, chamada TeamSpeak, onde aqui nós criamos 2 canais, né, e cada canal desse a gente aqui, né, colocamos o título do trabalho, né, fizemos uma breve descrição e aqui nós temos, né, configuramos para que aparecessem os gráficos aqui justamente das variáveis que estão sendo, né, aferidas lá pela mini estação meteorológica. Então, né, gráficos de temperatura, aqui foram das últimas medições que nós fizemos, tá? Como eu falei, a gente vai ainda alterar lá a configuração de IP, né, para que a rede Wi-Fi da escola, que é uma rede pública, aceite a conexão com o ESP32 nosso, tá? Então essas medições aqui elas foram feitas há um tempo atrás, quando a gente passa aqui o cursor em cima, a gente vê dia 3 de outubro, né, às 18h53. Então a gente fez algumas medidas, mas depois parou, né, até a gente conseguir resolver o problema, tá? Então a gente recebe em tempo real os dados de temperatura, umidade, pressão atmosférica, altitude barométrica, que é um tipo de altitude que depende muito da pressão atmosférica, o nível de concentração de CO2, a iluminância, o índice de ultravioleta, o índice de calor, e no segundo canal a gente também tem ponto de orvalho e tem temperatura de bulbo úmido, totalizando 10 grandezas, né, meteorológicas que são aferidas pela nossa mini estação meteorológica.